Atenção emissoras que fazem parte da RCT, Rede Comunidade de Televisão para a Formação de Rede. Boa noite, amigos da RCT. Está iniciando mais um Esporte na TV. Hoje, terça-feira, falando muito de futebol amador, como você já está acostumado. E como em todas as terças-feiras, eu recebo ele, Luiz Tavares. Muito boa noite, Luiz. Obrigado pela tua presença. Boa noite, Moreno. Obrigado pelo convite. Estamos aqui mais uma vez para falar sobre esporte amador, que tem bastante assunto hoje. Perfeito. E assim como ontem, vamos começar na escadinha, dos pequeninhos para os mais velhos. Tivemos neste sábado, pela manhã, a segunda rodada do Campeonato Municipal Mirim. Em jogo isolado, lá no bairro Niterói, a equipe do Iraí empatou com a Soreg em 2-2. Tivemos aí, Luiz, o jogo das duas equipes que foram goleadas na primeira rodada e teve uma situação bastante inusitada neste jogo, não é mesmo? Foram os camisas 10 que fizeram gols, O Iraí abriu 2-0 e depois o Soreg empatou 2-2. Os dois, teoricamente... Lennon, se eu não me engano, Lennon, da equipe que abriu 2-0. E o William, outro. E o William, da equipe visitante. Camisa 10 normalmente são os destaques dos times, E nesse jogo, pelo menos, foram quem fizeram os gols para abrilhantar o espetáculo. Perfeito. E nesse jogo, com as duas equipes aí, que a gente sabe, são as mais fracas, dessa chave de 6 equipes, acabaram empatando, ou seja, perderam a oportunidade de vencer pelo menos uma partida na competição. Já na Fonte Dona Josefina, lá no bairro Estância Velha, no campo do Estância, tivemos a rodada dupla da competição. No jogo mais aguardado da rodada, a Ponte Preta fez 6-2 no Boca. A gente esperava até um pouco mais de paridade nesse confronto, Luiz? O Boca chegou a sair vencendo, mas depois a Ponte, mais preparada, acho que com mais recursos, virou o jogo e foi superior. Eu acho que o Boca pinta aí como talvez a terceira força nesse campeonato aí. Mas contra essas duas equipes aí campeãs, fica mais difícil. E também tivemos, no jogo de fundo, o Estância atropelando o Colaziol 7-0. Ponte e Estância já brigando pela liderança, que vai ser decidida no saldo certamente, Luiz? Hoje o Estância na frente por não ter tomado gols, A única equipe que não tomou gol, e daí lá no desempate, gols tomados vem à frente, E o Estância não tem nenhum gol tomado, a Ponte tem 2. No sábado eles se enfrentam, E aí talvez certamente quem vencer, vai encaminhar para ser o primeiro colocado na classificação geral. Tu já deixou a deixa aí do próximo sábado. O que temos de rodada dupla no próximo sábado? Dupla, nós teremos Campo do Colaziol, 9h30, Estância e Ponte, atual campeão e vice, E na partida de fundo, Colaziol e a Soreg. E jogo isolado, às 10 horas no campo do Iraí, Iraí e Boca. Iraí e Boca. Nessa competição, turno e retorno? Turno único, rodada dupla e um jogo isolado, Inicialmente, quando foram inscritos, tínhamos 9 equipes, depois ficamos com 8 e foi indo, chegamos a 6. Inicialmente tinham 2 chaves, com 2 rodadas duplas, Como acabou ficando 6 equipes, para não fazer uma rodada tripla numa manhã, o que teria que começar muito cedo ou passaria muito do meio-dia, se optou por fazer uma rodada dupla num campo e um jogo isolado no outro. Mas é turno único, todos contra todos, ao final os 4 melhores classificam. Primeiro contra quarto, segundo contra terceiro. Quem tiver a melhor campanha tem a vantagem de jogar em casa. Jogo único sempre. Jogo único, porque a gente tem experiência em outros anos de fazer o jogo ida e volta. Na ida já tem uma goleada. O time nem queria ir na volta. O ano passado aconteceu isso. Tivemos que cancelar as 2 voltas, vamos dizer assim, porque já tinha sido 5-0 as idas, E aí depois quem passar a final, um jogo só campo neutro. Perfeito. Diferente do ano passado, Ano passado teve ida e volta, A final, Exato. Mas justamente pelos acontecimentos do ano passado é que se optou por jogo único, campo neutro. Perfeito. Ano passado tivemos
O clima quente nos 2 jogos, o primeiro no Matias Velho e depois lá no Estância, né, Luiz? O primeiro no barro e o segundo no sol. Verdade, choveu bastante lá. Então, até hoje eu estava olhando as fotos desse confronto, curiosamente, lá no computador, que eu tenho as fotos arquivadas. Bom, já falamos do Campeonato Municipal Mirim e eu só teria uma dúvida para tirar contigo, acredito que pode ser a dúvida do telespectador também. Por que esse número baixo de equipes que tu comentou, que 9 iniciaram, depois 8, depois 6? O que falta para esses clubes? Falta material humano mesmo? Falta gurizada querendo jogar bola? Ou é questão financeira? O que acontece? No primeiro momento se achava que era questão financeira, né? Que teria que custear as competições, como o poder público, né, acaba demorando a dar um retorno, né? Mas já há uns 3 anos, eu, na condição de diretor dessas categorias de base, instituí que essas 2 categorias, 2 que eu digo, é o Mirim Sub-13 e o Pré-Mirim Sub-11. Com ou sem apoio do poder público, a Liga custeia. Então, os clubes já sabem que não tem custo nessa competição. Então, não justificaria, né? Num primeiro momento, os clubes se inscrevem também naquele afã, né? De dar como é que posso dizer assim, de prestar conta à comunidade, de querer dizer que estão fazendo alguma coisa. Depois eles vão lá para o seu reduto, começa a faltar meninos, porque os meninos tinham 13 no ano passado, esse ano já vão fazer 14, já não se enquadram mais na categoria. Aí tinha alguém que fazia o time, agora aquele alguém já não quer mais esse envolvimento. E aí também tem a questão de documentação, que a Liga exige a identidade original. E o Sub-11, 13... o Sub-11 pior ainda, o Sub-13 ainda encontra resistência de nem todos terem a identidade. A partir do Sub-15 já esse problema já não se encontra mais. Então é uma somatória de questões. Estrutura, né? Em muitos também, clubes, né? também. E aí, agora com essa questão aí, não acho que isso é maléfico, mas com o Estância se profissionalizando e atraindo os melhores jogadores, e o próprio Ponte Preta lá, que tem uma parceria com São Borja, que também atrai os outros, acaba também ficando material humano não quer mais entrar limitado, não quer entrar para fazer né? feio. Então quem não tem lá o seu time normal de manter, acaba optando por não entrar, né? Mas isso não tem o que se fazer. Mas a gente tem que elogiar, né? Essas equipes que entram, mesmo que sendo goleados, né? Que estão lá, né? Toda a rodada cumprindo seus compromissos. E por isso se tentou essa fórmula, então, assim, para ter a condição de daqui a pouco um outro, né? Chegar um pouquinho mais ali, né? Mas, infelizmente, é assim. Perfeito. Temos, então, o Campeonato Mirim. Já ainda no sábado, né? Eu falei que íamos do mais velho, do mais novo para o mais velho, nem tanto, né? Vamos agora para o mais velho, depois vamos voltar um pouquinho. Categoria 55, Coroa, no sábado à tarde. Tivemos jogos pelas 2 chaves e o São Cristóvão se mantém aí com 100% de aproveitamento. Na chave A, a equipe venceu fora de casa, aliás, em casa, né? Na sua casa emprestada, né? Venceu o Dragão Oriente por 3-0, num jogo aí que confirmou 100% de aproveitamento da competição. E Luiz Tavares, o que temos a falar aí da equipe do São Cristóvão, que vem aí nenhum ponto perdido na competição? O São Cristóvão vem surpreendendo, ele sempre tem equipes tradicionais, mas esse ano ele 100% é novidade, é a única equipe com 100%, né? E o Frigosul também na outra chave, né? Mas tem menos jogos, né? Ele pegou alguns jogadores do Nacional, que esse ano não está participando, trouxe mais alguns outros me parece que de 2 irmãos, uma coisa assim, e conseguiu formar uma equipe que, se semana que vem vencer de novo, fecha o turno com 100%, uma coisa que não é muito comum, né? E encaminha a classificação. Eu acho que ele joga um confronto direto com o Império, que é o vice-colocado, né? Segundo colocado, e vencendo ele dispara e aí dificilmente perde a vaga, né? Eu fiz uma pegadinha pro Luiz aqui para ver se ele estava atento. Eu coloquei os jogos do Sênior no Coroa e os do Coroa no Sênior, mas ele sempre atento, nunca erra um resultado aqui da nossa várzea, sabe de cor. Se eu perguntar um jogo lá da primeira rodada, eu sei que ele vai acertar, mas eu também não vou arriscar. Também tivemos para esse grupo o Império empatando com o Paineira, o Império que é o vice-líder da chave, né? Jogando lá a Vila Ideal, fora de casa, um bom resultado do Império. Tem 8 pontos, né? Uma boa campanha também da equipe do Império. O Império depende de si, né? Se agora jogando em casa ele conseguir vencer o São Cristóvão, ele termina ainda o São Cristóvão em primeiro, mas ele termina mais próximo e distancia um pouco dos outros, né?
é outro clube que também está surpreendendo nessa categoria. Tem tradição de jogar, mas normalmente não desponta assim, entre os primeiros colocados. E esse ano ele está conseguindo, né? Perfeito. E tivemos, né, mais uma derrota do Canoas, perdeu por 1-0 para o Harmonia. Não foi dessa vez que o Canoas conseguiu seu primeiro pontinho. Demorou. Na divisão de acesso foi só no segundo turno, né? Vamos ver se agora aí no Campeonato Intermunicipal Coroa, o time lá do Paulinho, do Caco, consegue fazer um pontinho pelo menos nesse primeiro turno. E pela chave B, tivemos o Frigosul de folga, né? A equipe que tem 100% de aproveitamento com 9 pontos. O Juventus em casa perdeu para o Mocidade 3-2. Mocidade aí assumindo o segundo lugar, né? Confirmando. Acho que a tendência nessa chave é Frigosul e Mocidade serem os dois que vão classificar, né? E depois fazer o cruzamento com os outros. Claro, tem todo o segundo turno pela frente, mas é uma tendência as duas equipes mais tradicionais e mais fortes. E o Rio Grande, né? Que tinha levado 2 goleadas, depois conseguiu o empate. Subiu a escadinha, né? Agora conseguiu vencer sua primeira partida, fez 3-2 no São José, em jogo que teve horário diferente dos demais, né? Esse jogo foi de manhã, em virtude do campo estar ocupado. Como o São José joga sempre no campo do adversário, o Rio Grande não se deu por conta disso. E tinha outra atividade, acho que até talvez seja Superliga, alguma competição dessas aí que estão tendo. Acredito que Superliga, né? E com isso o jogo acabou vindo para de manhã, mas não teve problema e saiu normalmente. O Rio Grande conseguiu a primeira vitória. E no domingo pela manhã tivemos aí a terceira rodada do Campeonato Intermunicipal Sênior, né? O Colaziol, pelo Grupo A, fez 7-1 no Vila Nova. Resultado que não deixa de ser surpreendente, já que o Vila Nova tinha vencido o Sul América na estreia, né? Pois é, o Sul América, o Vila Nova no clássico contra o Sul América venceu, né? Embora são duas equipes que primeiro o Sul América está voltando depois de uns 4 anos. Duas que não jogaram ano passado. E o Vila Nova não tinha jogado essa competição ainda. Então, até eu sempre digo que a equipe que primeiro ano se forma, ela paga o preço, né, de não ter tradição, né? Mais 7-1 contra o Colaziol, que já há algum tempo não é mais o Colaziol de antigamente, que tinha aqueles melhores times, né? É realmente um placar muito delatado. E o Sul América, que na primeira rodada tinha perdido o clássico, empatou 3-3 com a equipe do Império. E o Paineira 0-0 com a equipe de Portão, que também ainda não venceu. Tudo meio embolado aí, né? Competição iniciando, apesar de ser terceira rodada. 2 jogos para cada time, ninguém despontando assim, né, que solte os olhos da gente. A partir da quarta rodada, assim, 4 jogos, então, vamos dizer, que a gente começa a ter uma noção. Por enquanto ainda os enfrentamentos, equipes enfrentaram só outras 2, né, e não se sabe se foram as mais fortes que se enfrentaram, enfim. A partir de jogarem mais 2 rodadas, a gente começa a ter nortear alguma coisa. E pelo Grupo B, o Oriente fez 8-0 na equipe do Barão, lá no estádio dos Eucaliptos. 8-0, 3 gols do presidente, né? Presidente Eloane, que acho que é o primeiro ano que ele está jogando, não, minto, segundo ano que ele está jogando nos 50, né? Sempre tem tradição de ser goleador nas competições que joga. Fez 3 gols, acho que o Elton e Gelson também, cada um fizeram mais 2. E 8-0, o resultado fala por si só. É verdade. O Frigosul fez 2-1 no Rio Grande, em casa, né? E o Harmonia ficou no 0-0 com o Rio Pardo. Próxima rodada, o que nos reserva de Sênior e Coroa? Coroa, sábado à tarde, pela chave A, em 15h40, todos os jogos, né? Império e São Cristóvão, no campo do Império, o líder e vice-líder da chave A. Harmonia e Paineira no Harmonia, Oriente e Canoas nos Eucaliptos, né? E pela chave B, Frigosul e Juventus no Frigosul, Mocidade e São José no campo do Iraí, folga o Rio Grande nessa chave. E domingo pela manhã, pelo Sênior, chave A, quarta rodada, Vila Nova e Paineira, que não deixa de ser um clássico, né? Portão jogando a sua primeira partida em casa, já que a outra vez que ele ia jogar foi o jogo que choveu, a rodada que choveu. Portão contra Império. Colaziol contra a Sul América. O Império vai viajar, então? O Império vai viajar. Meu avô adorava ir a Portão lá com o Império. Ele sempre ia no ônibus. Quem sabe ele não vai ir esse final de semana, né? Acho que não vão de ônibus, mas enfim, seja como for, né? Perfeito. Colaziol e Sul América, também ainda para chavear, é outro clássico, né? E antigamente até já decidiram competição essas duas equipes. Pela chave B, Barão e Frigosul, campo do Harmonia.
Oriente e Harmonia nos Eucaliptos e Rio Pardo e Rio Grande, o clássico da Matias no campo do Ponte Preta, Rio Pardo. E a gente torce, né, para que o tempo colabore nesse final de semana. A gente sabe que vai estar bastante frio, tomara que não chova aí para que nenhum jogo seja, né, cancelado ou seja adiado em virtude disto. Tivemos também ainda a Superliga, né, neste final de semana, as equipes de Canoas aqui, 2 delas já classificadas, que a gente vai falar depois do intervalo, assim como a Taça Metropolitana e também uma pitadinha no nosso futsal de Canoas. Eu te aguardo até daqui a pouco. Essa é a RCT, Rede Comunidade de Televisão. Um canal com conceito moderno, trazendo o melhor das séries de sucesso em todo o mundo e notícias da nossa gente, com enfoque sério e imparcial. Telejornalismo regional, com as notícias das cidades de abrangência da RCT. Os seriados que fizeram e fazem sucesso e que conquistaram uma legião de fãs em todo o mundo. Um dos seriados de maior audiência em todo o mundo, Smallville. Eles são divertidos e topam qualquer coisa. 2.5 Men. Ei, tá fazendo o quê? Tentando achar uma conexão plausível entre meus jingles e a Revolução Industrial. Emoção em Família, em 2 séries de grande sucesso. As Aventuras da Família Walton. Você pode ir buscar. Eu vou com eles para casa. E o Dia a Dia da Família Ingalls, em um dos seriados mais profundos de todos os tempos. Os Pioneiros. Os Patrulheiros da Califórnia em Grandes Aventuras. Chips. O que aconteceu? Sei lá, num minuto eu estava assim pertinho de botar as mãos em cima dele, aí puf! Eles são um esquadrão de elite e não levam desaforo para casa. Esquadrão Classe A. Don't matter. I'll walk before I fly. Hannibal, look. Os mistérios deste e de outros mundos investigados por 2 agentes do FBI. Arquivo X. Esta não é uma de suas teorias de Arquivo X, é? Ele encontra saída para todas as situações de perigo. MacGyver. Por quê? Bom, acho que eu sempre fui muito supersticioso. Os melhores seriados de todos os tempos estão aqui na RCT. Um canal feito para você. Aqui você se vê na TV. Voltamos com o Esporte na TV, programa que tem o apoio da Coca Esportes Assessoria em Comunicação, www.coca.com.br. E tivemos também no sábado uma rodada atrasada da Superliga de Futebol Amador, realizada aqui na região metropolitana. E tivemos o Colón, lá de Gravataí, aplicando 6-1 na AFCEE. Desculpa a minha ignorância, mas eu acredito que seja a Associação dos Funcionários da CE, né, Luiz? Eu acredito que seja isso. Eu acredito que sim, até porque essa equipe eu acho que é canoense, né? É canoense aqui, eu também, essas siglas muito grandes, assim, quando não são clubes da liga que a gente conhece todos, né? A gente tudo leva a crer que seja isso, né? E como eu já vi um pessoal deles aí agora a S-Sul, né? Mas enfim, eu vi eles jogando em algum local aí um dia desses, eu acredito que seja mesmo. Verdade. Tivemos Avante 2, o PF 1, o PF de Canoas perdeu todas as partidas, e o De La Boca 2, Fênix 2, o Fênix aqui de Canoas também. Temos grupo 1 e grupo 2. O grupo 2 é o grupo que tem as equipes canoenses, né? O Fênix tem 11 pontos em 5 partidas, ainda um jogo a realizar. O Russo Preto tem 10, os dois já classificados. O Quilmes tem 9, precisa de um pontinho. Em quarto lugar, o Colón, 9 pontos, também um pontinho classifica, já que o quinto colocado, o Bahia, tem apenas 6 pontos. Então, 3 de diferença.
Caso o Colón faça um pontinho na última rodada, se classifica eliminando o Bahia. E a UPF já é eliminada. No grupo 1, o Querência, né, o atual vice-campeão, tem 13 pontos, já líder isolado e classificado. E aí um arranca-rabo pelas outras 3 vagas. Time de FC 7, De La Boca 7, Avante 6, Perestroika 6 e a AFCE Gloriosa já eliminada com 0 pontos. Superliga aí com jogos acontecendo, Canoas, Nova Santa Rita, Gravataí, Viamão, Cachoeirinha, competição aí que movimenta bastante equipes da região metropolitana. Como o Luiz bem falou, um jogo aconteceria no campo do Rio Grande, mas acabou acontecendo no campo do 1º de maio. E restam 5 vagas, né, para 7 equipes. A última rodada será tensa e os interessantes. E o interessante é que, exceto o PF contra a Associação dos Funcionários da CE, a não ser esse jogo, todos os outros valem pelo menos uma vaga no mata-mata da competição. E a Taça Metropolitana de Futebol Amador, né, competição aí simultânea à Superliga, teve mais uma rodada, né, neste final de semana. O Guanella perdeu para o Estrela Solitária por 1-0. O Rio Branco, jogando no campo do Veronese, empatou em 3-3 com o Reze. O Holanda, lá de Porto Alegre, fez 4-3 no Marseille. E o Birubiru levou 4-3 do Farinhada. E o Bola Preta perdeu para o Chineiro por 1-0. Ainda falando de futebol aqui amador, futsal, né? Amanhã tem a final da Copa Verão, às 22 horas. Primavera contra o Carruíra Motos. A equipe que vem se destacando aí nas competições do futsal já há algum tempo. Também aí tivemos no final de semana a rodada dos pequenos também do futsal. Enfim, mais além a gente vai falar aí quando entrarem na reta final de disputa. Mas amanhã, Luiz Tavares, é dia de rodada do Campeonato Brasileiro. Primeira rodada acontecendo numa quarta-feira nesta edição de 2014. E a dupla Grenal, vamos dizer assim, brigando pela liderança da competição. Felizmente, né? A gente é acostumado a dupla Grenal não começar muito bem o Campeonato Brasileiro. Este ano os dois times iniciaram bem. O Inter, que é o líder isolado com 11 pontos, vai jogar fora de casa contra o Coritiba do Celso Rotti. Jogo às 19h30. Internacional vem tendo dificuldade contra equipes que estão na zona do rebaixamento. O que será que acontece com o Inter do Abel Braga nesses jogos, Luiz Tavares? Eu acho que ainda é cedo para falar nisso. Teve dificuldade contra o Criciúma, né? Porque o Botafogo já é uma equipe tradicional, era a segunda rodada, não dá nem para dizer que estava na zona de rebaixamento, era uma questão momentânea, né? Então lá acho que foi um apagão. E esse último jogo o Inter mandou no jogo, faltou fazer o gol, né? Agora contra o Curitiba já eu acho que é um jogo mais... O Curitiba não vai ficar tão atrás, embora sendo o Celso Rotti o técnico, né? Mas o Curitiba precisa ganhar, o Inter vai cheio de desfalques. Tá assando a batata do Celso Rotti lá, né? Eu acho que esse é o jogo derradeiro. Caso perca, eu acho que dificilmente ele se mantém. O que é surpreendente, que o Celso Rotti sempre equilibra bem as suas equipes, né? No início, né? Depois que ele tem... Arranca bem, né? E eu acho que o Inter tem que tentar ganhar, mas amanhã eu acho que é mais difícil do que o jogo do Criciúma. Talvez o jogo de deixar um pontinho seria esse do Curitiba. Agora tem que correr atrás e com alguns desfalques. Mas 5 desfalques Internacional, né? Bastante desfalque para uma equipe que se formou, né, com aquela base, né? Mas realmente o que faz mais falta é o Arangues, né? Isso é indiscutível, né? E o que tu achou da opção do Abel, né? Saindo o Arangues, colocando o Wellington naquela posição. O que te pareceu? O Wellington, ao meu ver, é um jogador de contenção, né? Não para sair jogando. Eu acredito que ele imaginou que ele pudesse, entre as opções que tinha, a outra opção seria o Jorge Henrique, que não é do lugar, e os outros mais volantes ainda, né? Agora, já nesse jogo, eu acho que não tem outra coisa a fazer, tem que colocar um volante, que eu acho que é o Igor, porque o Williams também não joga, e o Wellington jogar. Mas acho que o primeiro jogo sofreu com a questão do entrosamento, mas dentro das opções que tinha, acho que não tinha muito o que fazer, só se fosse para mexer no esquema. Talvez, quando perdeu-se um jogador, pudesse pensar nisso, mas daí tirou o Williams, que já estava com amarelo também, né? E aí colocou o Otavinho, colocou o Valdívia, enfim, o Wellington Paulista. No fim, o Inter tinha, no meio para frente, um único volante, né? Mas o que não significa muito, né? Num jogo contra uma equipe que joga toda atrás da linha da bola, como é o caso do Criciúma, que na verdade entrou nesse jogo contra o Internacional, né, para empatar, porque vinha de uma goleada 6-0 sofrida pelo Botafogo, então tinha que dar uma resposta ao seu torcedor.
e acabou dando, né? Acabou segurando o Inter líder do campeonato. E mais tarde, às 22 horas, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, o Grêmio, terceiro colocado, 1 ponto atrás do Internacional, enfrenta a equipe do Botafogo. Botafogo que vem crescendo na competição, assim como o Grêmio. Acredito que tenhamos um bom jogo lá na Serra. Acho que temos um bom jogo porque é duas equipes grandes, mas o Botafogo eu não concordo muito que vem crescendo, ele é um eletrocardiograma, né? Um dia ele empata com o Inter depois que está perdendo, toma 3 do São Paulo, daqui a pouco faz 6 no Criciúma, perde para o Goiás, então ele ainda não se achou, acho, na competição, mas o Grêmio não vai jogar na Arena, né? Eu acho que é um prejuízo já isso, tem que jogar em Caxias. O Inter acontecia, o Inter também daqui uns dias vai lá, né? Só vão dividir com quem cada um fica, né? Mas enfim, né? Acho que o prejuízo do Grêmio jogar em Caxias é um jogo difícil. O Grêmio tem ganhado muito graças ao goleiro, né? Então o Grêmio também não tem atuado bem, né? Tanto esse jogo como lá em Chapecó também. Mas mesmo assim os resultados acabam elevando o moral do time, né? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Só que às vezes não dá para só contar com a sorte, tem que ter um pouco mais de rendimento. É melhor o resultado do que o desempenho, mas o Tite que dizia isso, o time que tenha desempenho pode até não ganhar aqui, não ganhar ali, uma hora ele vai ganhar. Mas o Grêmio também tem alguns retornos, né? Eu acho que o Edinho, talvez o aí é o que eu ia te perguntar, né? O Enderson Moreira, hoje à tarde, treinou o time com o Edinho entre os reservas. Parece que ele assiste o programa aqui e ele pegou no teu pé, o Enderson Moreira. Sempre quando ele pode, ele tira o Edinho do time. E sempre quando tu vem aqui, né, a gente está questionando a titularidade do Edinho ou não. Hoje surpreendeu o Enderson, né? Todo mundo esperava que o Ramiro voltasse à reserva e o Edinho retornasse ao time titular. Ou até, por que não, saindo meia, né? Saindo Alan Ruiz, que não vem atuando bem, entrando o Edinho, que foi o esquema que mais deu certo na temporada, Edinho, Ramiro e Riveiros. Se fala, né, um trio de volantes, mas eu acredito que o Ramiro, o Edinho ficando mais, o Riveiros tinha mais liberdade para atacar e ia mais à frente até melhor do que o Alan Ruiz, né? Mas foi o que ele treinou hoje, Enderson Moreira, com o Ramiro e o Riveiros de volantes, mais à frente ali o trio com Alan Ruiz, o Rodriguinho e o Dudu. Rodriguinho é um jogador que o Luiz destaca desde que ele foi contratado no Grêmio, e apesar de não ter tido uma grande atuação ainda com a camisa do Grêmio, é um jogador que se mostra bastante decisivo nas partidas, né, Luiz? Não, e eu acho que ele tem uma qualidade no passe também, é um jogador que chuta bem, e o Alan Ruiz, eu particularmente, acho que não se justifica, ele jogou bem o jogo que o Grêmio jogou com os reservas, acho, contra o Atlético Mineiro, parece que foi o jogo da vida dele, né? Mas eu Tava de aniversário. Talvez. E acho que o Edinho, não entendo porque o Edinho tem as suas limitações técnicas, mas ele incorpora muito, ele faz o time jogar com a sua raça, com a sua vontade, né? O próprio Grenal, né? A maior queixa, vamos dizer assim, pro técnico do Grêmio foi quando tirou o Edinho, né? Acho que o Edinho devia jogar e acho que também os 3 volantes, com um meia só, o Rodriguinho e os 2 atacantes, acho que era o mais certo. E também tem essa questão que o Ramiro virar lateral direito aí, não sei, as questões das laterais do Grêmio aí parece que ainda não estão bem resolvidas. O Breno não foi bem no último jogo, mas será mantido. Acho que é até importante, né? Dar uma sequência pro menino, né? Dar confiança para ele. Não, dentro das opções, o outro rapaz que veio lá do Figueirense ainda é uma incógnita também, né? E tem que apostar, acho que o menino é novo, aqui eu já ouvi gente se queixando aí que era o Pará da esquerda, né? Mas dentro das opções que tem, acho que tem que jogar ele mesmo e talvez o Ramiro na direita, que se queria isso, se tem um lobby aí para isso, né? Mas dos 3 volantes o Ramiro é o que vinha jogando menos, então acho que não justifica o Edinho ficar de fora. O Ramiro, né? Aliás, o Pará, jogador que não sei se pela quantidade de críticas, né? Parece que nesse jogo ele limitou-se a fazer o feijão com arroz e acabou indo bem, né? Jogou mais lá atrás, dentro da área, defendendo junto com os outros. Não se expôs, né? Não foi cruzar lá na frente, que é a grande reclamação da torcida, que é o Pará chega na linha de fundo e não cruza, né? Acho que o próprio Grêmio, né, se limitou até pelos desfalques, né, e pelo adversário a mais marcar, né? E eu acho que isso também, o Grêmio foi mais um time de operário, né? E talvez por isso apareceu mais, porque ele é muito voluntarioso, né? O Pará, e talvez tenha aparecido mais por isso. Né? E deu, não digo sorte, né? A gente diz a competência do Erley ir à frente, né? Dar aquele passe
muito bom para o Rodriguinho entrar na frente do goleiro. Na oportunidade clara de gol que o Grêmio teve, fez seu gol. Aí não adianta chorar, né? O Fluminense teve várias chances, mas o Marcelo Groi estava lá para tirar. O Grêmio teve ainda uma chance no segundo tempo com o Barcos, que não viu o companheiro livre para marcar o gol. Acabou insistindo na jogada individual, chutando em cima do zagueiro. Mas todas essas questões a gente vai comentar, né, na quinta-feira, depois dos jogos da dupla Grenal. A gente torce aí para que Grêmio e Internacional sigam liderando o campeonato e que Cruzeiro dê uma tropeçadinha amanhã contra o Sport Recife, que não é muito fácil lá no Mineirão. Muito boa noite para ti, Luiz Tavares, e eu te aguardo aqui na próxima terça para a gente falar mais ainda de futebol amador. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, só uma pitada, não era fácil também com o Corinthians estreando o estádio e perder para o Figueirense, e aconteceu, verdade, né? Então, é verdade. mas uma boa noite a todos e semana que vem estaremos aqui de novo. Perfeito, eu retorno amanhã com o professor Joberto para falar aqui de muito futebol. Uma boa noite a todos e até amanhã.